Em Rio Claro, houve protestos contra a lei da terceirização, que deve entrar em pauta novamente no Congresso Nacional. A assessoria de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos informou que 2.000 trabalhadores da Whirlpool pararam as atividades por 1 hora ontem. A empresa não confirmou o número. O projeto de lei que regulamenta contratos terceirizados foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 8. Criticada por centrais sindicais, mas defendida por empresários. Atualmente, esse tipo de contratação é permitida, mas somente para as atividades meio, como, por exemplo, equipes de segurança ou de limpeza, e não para a atividade principal da empresa. Se aprovada, a proposta permite que as empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Bem, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, está fazendo cadastro ambiental rural para produtores. Vlara De Santos. O cadastramento é gratuito e obrigatório e acontece aqui na Secretaria de Agricultura, que fica na Avenida 58A, no bairro Jardim América. O prazo termina no dia 6 de maio e independe do tamanho da área ocupada pela propriedade rural. Os dados serão enviados à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e é válido para todo o território nacional. O objetivo é facilitar a localização das propriedades. Os interessados devem fazer o agendamento através do telefone 3527-1428, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. Os documentos necessários são a matrícula do imóvel, CPF, RG e comprovante de residência. Vlara De Santos para o Rio Claro Notícias. Hoje, amanhã em Rio Claro foi de sol com algumas nuvens. A mínima deve ser de 17 e a máxima não ultrapassa os 29 graus. Amanhã, sexta-feira, tempo aberto, mínima de 16 e máxima de 28 graus. No sábado, a temperatura se mantém, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Vamos de economia agora. E olha, o consumo desacelerou mesmo, não é uma impressão não. Os dados são do IBGE e mostram que o mês de fevereiro foi o pior desde 2002. As vendas de eletrodomésticos, por exemplo, caíram 10% e vestuário e calçados mais de 7%. Os índices que equilibraram um pouquinho a balança comercial aí foram os de informática, que tiveram um aumento de 8%, e cosméticos e farmácia, com um pouco mais de 3%. Em Rio Claro, uma campanha busca incentivar o consumo para dar fôlego ao comércio. Em tempos de crise, escolher algum produto e levá-lo até o caixa vem se tornando um caminho longo e que precisa de tempo para o consumidor refletir sobre os gastos. Tem que olhar, pensar 2 vezes e procurar onde que está mais barato. Acabei de comprar umas coisinhas assim, caí no susto, né, com o preço que eu paguei. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular aponta que a classe C, responsável por aquecer a economia, está ficando mais preocupada por causa da recessão no país. Os indicadores apontam uma mudança no estilo de compra da classe média. 55% das pessoas que ganham até R$ 1.100 por mês estão com medo de perder o emprego e, com isso, acaba gerando uma insegurança econômica. E olha, o panorama não é nada favorável. 79% dos entrevistados acreditam que os preços vão continuar subindo ainda neste ano. O índice da inflação já bateu os 8% nos últimos 12 meses e está fazendo com que o consumidor coloque o pé no freio. Pensando em driblar este problema, a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro lançou uma campanha que irá premiar quem comprar no comércio local. É para a gente estimular os compradores, os consumidores de Rio Claro a comprar em Rio Claro. Afinal, nós temos tudo aqui. Não há necessidade de sair para comprar em outra cidade. Neste comércio, a mudança já foi sentida no faturamento. E agora a proprietária espera que os prêmios de mais de R$ 85 mil sirvam de atrativo ao consumidor. Incentiva que o nosso público de Rio Claro fique aqui. Por que eu vou gastar gasolina para ir em outra cidade, sendo que em Rio Claro tem o que eu quero, com premiações excelentes? Acho muito bom isso. É o famoso não tá fácil para ninguém, né? Para comentar um pouquinho desse assunto, o Léo Carrilho comigo aqui, tudo bem, Léo? Não tá fácil para ninguém, né? Tá, realmente, a gente vê um dado tão preocupante, né? A gente está em 2015, comparado ao índice de 2002, um mês de fevereiro bastante ruim.
O consumidor realmente tirou o pé ou é mais ou menos, ele ainda não está economizando? Não, é um setor que eu uso para medir mais do que tudo isso que foi comentado, é praticamente do consumo. O sistema varejista caiu 2% no mês passado. Isso significa praticamente que a classe C deve estar comendo um pouco menos, a classe D menos ainda. Então, ou seja, quando começa a consumir menos a parte de alimentação, nós podemos ter certeza que os outros produtos, os outros consumos também irão cair. É que a gente parte do princípio que na mesa é o último lugar que se mexe, né? Sem dúvida. Assim, teoricamente. Sem dúvida. A pessoa não vai comprar um aparelho ou vai comprar roupa e tal, né? Tirando da parte de alimentação. Então, a alimentação está sentindo já, então. E o Pão de Açúcar apresentou um lucro de 14,7. Quer dizer, é inacreditável, né? Como o consumidor consome e não mede o preço, né? Na verdade, ele não mede as consequências. O que eu tenho plena consciência é que o setor varejista, o setor de consumo, ainda não tomou consciência da pura gravidade que nós nos encontramos. Na verdade, não vou pedir para não consumir nunca. Quer dizer, o direito de consumo é garantido por todos nós. Mas todos deverão medir praticamente todas as consequências praticamente que poderão acontecer nesse ano e ainda no princípio do ano que vem. Quem está consumindo ainda de forma exagerada, vamos colocar dessa forma, a gente não pode medir quanto cada um deve consumir. Sim. Mas pode estar correndo o risco de não conseguir pagar a conta depois? Com certeza. Se você verificar a inflação, ela está galgando, subindo cada vez mais, e a renda familiar, ela continua piorando em função da inflação. Ou seja, quando a inflação sobe, a renda familiar cai. O que vai acontecer? Vai sobrar menos dinheiro na mesa e no consumo. Essa é o panorama, isso é o panorama realmente que vai acontecer. A gente já tem comentado um pouquinho disso, essa reportagem mostrou a mobilização para sortear prêmios, e aí o consumidor ele compra no incentivo de ganhar algum prêmio, mas a gente sabe que meia dúzia vai ser sorteada, né? A grande maioria talvez não. É o caminho para o comércio ou o comércio deveria repensar a questão de preços, talvez, para fazer o produto sair da prateleira? Eu estou verificando que algum levantamento que eu fiz, ainda a margem de lucro é muito grande. Então, quer dizer, tem que ter um consenso. O comerciante, o vendedor, ele tem que ter uma consciência praticamente que o consumo está caindo. Se ele não vender por margem menor, ele com certeza vai ter dificuldade mais para frente. Demora a cair essa ficha? Demora. E pode não cair, inclusive? Vai ser pior depois. Com certeza. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço a todos. E segunda-feira a gente volta no horário, no dia normal aí do quadro do Léo Carrilli com as dicas e os comentários sobre economia. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Veja a seguir, processo para trazer curso de medicina para Rio Claro segue. Próxima fase é a análise da proposta pedagógica. Já, já. Não sai daí, Rio Claro Notícias já volta.